Esse é o grande segredo da segunda visão. É sempre perceber o que está acontecendo com você. E se você consegue perceber o efeito que tem em você, você consegue saber qual é o efeito que você quer gerar nas pessoas. Você começa a descobrir como fazer isso nas outras pessoas. Porque se funciona para você, tem uma grande tendência de funcionar nos outros. Por outro lado, se não funciona em você, tem uma grande tendência de não funcionar nos outros também. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Copcast. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um conceito muito legal que eu acredito que eu criei esse conceito, na verdade. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, então, como eu costumo dizer isso, né? Enfim, acho que eu criei esse negócio. Ou pelo menos eu dei um nome pra uma coisa que a gente fazia, né? Que é o que a gente chama de segunda visão, né? A segunda visão, basicamente, é o assunto que a gente vai falar hoje, então continua com a gente que você vai saber o que é. E comigo eu tenho hoje, então, Rafael Gondalini. Já perceba nisso a segunda visão. Já escute isso com a segunda visão. Já escute com a segunda visão. Escute com a visão. É isso aí, muito bem. Então, Rafael Gondalini já começou se apresentando com em alta classe, filosoficamente. É isso aí, tudo bom, Rafa? Tudo certo. Legal, Robson Bernardes. Beleza, Rafa. Natália Machado. Oi, Rafa. Pedro Ivo. Boa tarde, Rafa. E Rodrigo Schmidt. E aí, Rafa, e aí, galera? Massa, vamos nessa. Muito bem, Rodrigo, já que eu te cortei agora há pouco, fala aí. O que você quer falar? Não, na verdade, eu ia falar que como o Guanda já chegou todo Pega a visão. profeta e tudo mais, Começa? qual Fala, que Guanda. foi a segunda visão desse áudio? Não, mas antes Não, a segunda visão que eu tive é que o Rafa criou uma antecipação, entendeu? Quando ele Tá fez. certo agora. Mas vamos explicar pra eles primeiro o que é, né? Pra galera entender. A segunda visão, basicamente, é você entender o efeito que a comunicação tem em você. Então quando você lê, por exemplo, uma notícia, por exemplo, a bolsa caiu 10%. Você leu uma notícia, é só um fato, certo? O que eu chamo de segunda visão? É você entender qual o efeito isso gerou dentro de você. Qual foi o sentimento? O que você pensou? O que gerou talvez, de medo? O que aconteceu dentro de você quando você viu essa notícia? Né? Então, Por que você leu a notícia, né? Por que você leu a notícia? Exatamente. Então, por exemplo, eu gosto muito do BuzzFeed, né, como um exemplo. Se você pegar qualquer título bom lá da primeira página, você vai ver que, com certeza, um dos efeitos principais que vai gerar é muita curiosidade. Então, ele fala assim, sei lá, descubra como essa menina acabou ficando com os cabelos coloridos do dia pra noite sem fazer nada. Pô, como assim? Você quer saber, entendeu? A casa Então, que o Pelé mora é de chorar. É isso aí. Os caras tá Adorei decorando. esse. Aí você fala, caraca, qual será a casa do Pelé? Então, o ponto é, você perceber o efeito que a comunicação tem em você. Isso te faz um copywriter muito foda, muito melhor. Por quê? Não interessa o que você diz, interessa o que as pessoas escutam. Essa é a chave da história. Percepção, né, Rafa? Não, exatamente, a palavra-chave é percepção. Então, se você faz as pessoas perceberem, se você consegue gerar o efeito emocional que você consegue, a comunicação acontece, o efeito acontece. Lembrando que copy é comunicação com o objetivo de gerar uma ação. Né? Então, se você quer fazer as pessoas comprarem alguma coisa, elas têm que sentir uma necessidade profunda de querer comprar. Senão, elas não vão comprar, né? Então, se você gerou... Aí, o que acontece que eu gosto de fazer muito, né? Quando eu tô no shopping, tô num site, sei lá, e alguma coisa eu olho e falo, caraca, eu queria comprar esse negócio. Eu automaticamente paro, e já tô acostumado a fazer isso. Falo, o que tá acontecendo aqui? Isso. O que tá acontecendo aqui? O que esses caras falaram? Da onde eu vim? Sabe? Tipo, esses dias eu comprei um curso de $1.000. E aí eu parei, antes de comprar, eu tava no carrinho, com o carrinho aberto assim, né? Eu falei assim, não, peraí, deixa eu ver o caminho que o cara fez pra eu chegar até aqui, porque eu vou pagar. Eu tô indo pagar agora. Né? Então, caraca, eu tava na internet, no Facebook, aí sem querer vi um anúncio do cara, cliquei. Sem aí, querer é ótimo. Né? Aí o cara era o cara chama Jay Abraham, né? Aí eu cliquei, assisti um vídeo documentário sobre a vida dele que não vendia absolutamente nada. Olha que louco. E aí eu saí. Assisti, achei legal pra caramba. Aliás, cadastrei meu e-mail e tal e saí. Aí outro dia eu cliquei de novo num negócio que chamava um produto, chamava China Connection. E fui ver a copy. A copy era um vídeo com ele falando. E embaixo tinha... Cara, o que me fez comprar? Tinha uns bullet points que falavam assim... As 9 maneiras que os negócios ficam travados e como se livrar delas. Aí eu falei, puta, quais são as 9 maneiras? Eu quero saber. Aí o de baixo era, sei lá, 5 formas de lucrar mais sem vender mais. Aí eu, caraca, quais são as 5 formas? Vocês entenderam? Então assim...
E ele colocou uns 50 itens desses. E eu li uns 10, 15 e já falei, foda-se, eu quero comprar. Eu não li mais o resto da copy. Eu já queria comprar. A E gente eu tava fala no carrinho. muito, Ele né? nem deve ter a solução pra isso, né? Ele só pensou nos bullets muito tipo fodas. isso. Do caralho. Pois é. Enfim, mas o ponto é, eu revi o que aconteceu, sabe? Eu percebo o efeito que tem em mim. E se você consegue perceber o efeito que tem em você, você consegue saber qual é o efeito que você quer gerar nas pessoas. E aí esse é o grande segredo da segunda visão. É sempre perceber o que tá acontecendo com você, né? Diga, Gonda. Não, A Nath? Fala, Nath. Eu esqueci o que eu ia falar, mas eu lembrei de outra coisa. Então vai. Uma das coisas que as pessoas pedem muito pra gente lá na SB Copy é tipo, me dá referências pra eu estudar, sei lá, uma copy, uma carta de vendas, isso, aquilo, outro. E uma das coisas que eu falo muito é assim, antes de eu te passar alguma referência, pensa nos últimos produtos ou serviços que você comprou. Ótimo. E vê e analisa o que aconteceu, entendeu? Antes de me pedir, porque aquilo é prova viva de que a copy funcionou, você comprou. É exatamente alinhado com o que você tá falando, né? Uhum. E outra coisa que... Essa forma de viver, que a gente falou no estágio também, é viver como um copywriter, né? Então, é você ver em tudo que acontece ao seu redor, você ter esse segundo olhar para entender o que captou em você emocionalmente, né? Para você tomar uma ação. Então, por exemplo, a gente até fala assim, chega de falar, pô, que copy legal, e passa para outra. Pô, mas peraí, que copy legal por quê? O que aconteceu, né? O que aconteceu? Nossa, que headline legal, e passa para outra. Não, antes de você passar para outra headline, por que ela é legal, né? O que ela resolveu? O que te chamou a atenção nela? Então, você, ao invés de ficar correndo atrás de várias quantidades, né, de referências, por exemplo, você vê aquelas que te atingiram no momento que atinge, né? E se questionar. Esse conceito também eu peguei muito do Murilo Gun, que ele fala sobre a criatividade, que ele diz assim, que a criatividade é solução de problemas. Então ele fala assim, ao invés de você olhar, sei lá, uma estátua, qualquer coisa que você olha no meio da rua e fala, pô, que legal. Você para e pergunta, não, peraí, olha que solução criativa que a pessoa deu para X problema. Quando você faz isso, você para de ver um mundo só, né? De uma forma, e aumenta o repertório, né? Aumenta o repertório. Então, assim, pra gente Muito trazendo legal. pro mundo da copy, é exatamente isso. Não é mais... acabou esse nível, né? Sai do automático, né, Sai do cara? automático. É porque volta, destrincha isso, ver o que te conectou, que é o segundo olhar. E aí, sim, você vai ter vivido a experiência e vai aumentar o seu repertório de forma consciente. E aí, quando a questão é de aumentar o repertório, é por isso que quando quem teve a oportunidade de participar de alguma reunião comigo, com o Rafa, com algum de vocês aqui de copy, uma peer review e tudo mais, por que quando vocês fazem uma pergunta pra gente, a gente dá uma resposta em 1 minuto? Tipo, cara, não, pra esse caso faz assim. É repertório. Cara, fica tão orgânico, você faz tanto isso que você vira natural, entendeu? Passou pela experiência de fazer tanta coisa assim como consumidor, de entender o problema, de entender por que resolveu, como que isso aconteceu, que você vai acumulando, vai ficando bom acumulando. nisso, pega A automático. hora que vem, você nem sabe de onde vem, mas você sabe. Por quê? Porque é interno já a parada. Sim. Então, você fazer isso É, experiência, né? o tempo inteiro, quando eu falo o tempo inteiro, pessoal, é porque eu tenho falado muito isso com a galera que a gente tem os programas aqui, que, cara, quando você decide viver de alguma coisa, quando é algo que você gosta, que você curte fazer, então copy é um negócio que você curte, fazer a segunda visão, ou tudo isso que a gente fala aqui pra vocês, faz parte do trabalho de vocês. E mais do que do trabalho, deveria fazer parte da sua vida, ao ponto de, cara, você gosta tanto disso que é normal, é natural, você faz por prazer. É igual quando divertido. a gente é divertido. Eu faço isso o dia inteiro, na verdade. Meu, e é Qualquer legal, coisa que não é eu um vou negócio que comprar... você fala, não, peraí, eu tenho que fazer isso. Não, cara, vira parte da sua rotina e é por isso que é tão legal o negócio que a gente faz. Pensa assim, cara, você tem oportunidade, a gente compra coisa de todos os dias. Tem algum dia que você não compra absolutamente nada? Muito difícil, né? Você compra pelo menos uma bala, com um pão na padaria, sei lá. E para pensar, por que eu vim nessa padaria? O que eu... Cara, por exemplo, eu não vou na padaria, tá? Mas quando eu vou na padaria do lado de casa porque ela é do lado de casa. Porque eu tenho preguiça de ir mais longe. Segunda coisa, porque parece que ela é uma padaria muito boa. Tipo, ela ganhou lá na os Veja, prêmios, né? Olha lá. 2 vezes na Veja, como a melhor padaria do Cambuí. E Ou quando de você me Campinas. leva, você esquece que você me falou isso umas Eu 4 te falo vezes. 5 vezes, exato. Não, mas eu tô te falando isso sem querer te zoar, mas já aproveitando, né, um pouquinho. Mas porque pegou pra caramba pra você o fato dela Pegou. ser premiada. Então, assim, Exatamente. vou te dar uma padaria aqui do lado que é mó boa, que foi premiada. É isso aí. Então, o ponto é,
para e pensa por que você tá comprando. Porque sabe o que é, pessoal? A gente tem um medo muito grande de vender. E, ao mesmo tempo, uma vontade muito grande de comprar. Que porra é essa, sabe? Tipo, vamos falar real. Tipo, por que você tem tanto medo de vender, caramba? Todo mundo compra coisa todo dia, o dia inteiro. Que Sabe diabo, uma coisa né? um pouco mais além também? Não só comprar produto físico, né? Ou serviço. Mas comprar as ideias quando você tá com o segundo olhar, Sim. né? Por exemplo, eu tô vendo na televisão alguma coisa, um filme, algo que me tocou. Não é só, entendeu? Algo que a gente compra monetariamente. Mas por que me tocou essa cena? Por que isso que ele falou? Um amigo, tô conversando com um amigo. Ou tô no trabalho, alguém me fala alguma coisa que me toca. O que me tocou? Porque isso pode ser... Hoje o Rô mesmo pegou uma sacada de uma coisa que o Rafael falou na nossa reunião. Ele falou, anota essa frase aí, porque isso aí dá pra fazer um anúncio. Você falou espontaneamente. Ele teve esse segundo olhar, ele captou a energia que você falou aquilo, né? Emocionalmente. E ele falou, anota que isso dá. É, porque... Posso só dar um exemplo, Rafa? Claro, Desculpa. com certeza. Eu reparei isso, tipo... Isso virou meio que um exercício natural, né? Como a gente tá falando mesmo. Eu toco violão. E eu me mudei pra São Paulo recentemente e comprei um violão novo, né? E eu decidi que esse ano ia ser um ano que eu ia voltar a tocar com mais frequência e que eu ia evoluir no violão. E aí, beleza. Comecei a procurar algumas coisas no YouTube a respeito de música. Eu curto canais que falam sobre música de alguma maneira, react ou algo mais técnico. E eu cheguei, por algum motivo, num canal que chama Music Dot. Esse canal, enfim, tem músicos... YouTube? No YouTube. Tá. Tem músicos profissionais lá. E eles têm um quadro, que é o quadro mais famoso do canal deles, que chama Tirando de Ouvido. Pra quem não sabe, tipo, o ato de tirar de ouvido é basicamente você escutar uma música e você conseguir reproduzir ela, mesmo sem partitura, nem ler as Será a notações primeira vez, musicais. né? Exatamente. E os caras são todos professores de música, violão e guitarra, voz, vários instrumentos diferentes. E eles pegam músicas famosas do mercado e tentam tirar de primeira. Mas eles fazem isso num nível que é muito além do que as pessoas normais fazem. Então, eles identificam qual é a harmonia, quais são as notas, quem é que tá tocando aquilo, gravação, captação de voz, tudo ao mesmo tempo, numa primeira escutada. E no final eles tocam a música. Da hora. Músicas internacionais. E, tipo assim, pra quem tá envolvido com música, principalmente, tipo, é uma coisa que é muito específica e pega muito, tipo, pelo menos pra mim, foi algo que me trouxe imediatamente a questão de autoridade. Então eu falei, putz, se alguém conhece de música o suficiente pra conseguir reproduzir isso nesse nível de Qualquer coisa que eles maestria, fizerem vai ser bom. vai ser bom. E aí, o que é que eu descobri depois? Que eles têm um curso online. Olha que massa. E aí, quem é que eu fui, já que eu queria comprar curso, etc., quem é que eu fui atrás pra comprar um curso de violão? Os caras que fizeram esse conteúdo lá atrás, de uma maneira que alguns podem considerar que foi despretensiosa, mas eu considero que, tipo... E aí a gente tira, eu parei pra pensar por quê, né? Por que eu tinha comprado? Putz, aquele conteúdo que eles fizeram lá, produção de conteúdo orgânica, eu cheguei até eles, me passou autoridade e eu comprei. Então, Tipo, você não comprou só por comprar. Você Não usou o seu comprei. segundo olhar pra entender onde te pegou, que momento, que jornada que você fez. A gente até falou de jornada num outro Copcast, né? Perfeito. Então eu pensei, tipo, olha só, por que eu tô comprando esse negócio? Fui lá, aqueles vídeos todos que eu assisti, tipo, o que é que os caras fizeram, né? Qual foi o processo que eles pensaram na hora de produzir esse tipo de conteúdo? A escolha do tipo de quadro no canal, qual é o caminho, os syndies que eles faziam eventualmente do próprio curso durante o conteúdo. Então, tipo, tudo isso, na hora que eu tava comprando o curso, eu parei pra pensar, antes de passar o cartão. Eu falei, olha só, é por isso que eu tô comprando. A próxima vez que você estiver no E você carrinho de comprou? compras, dá uma Eu olhada. comprei. Legal. E assim, ó, você quer ver outro exemplo legal? Contexto. Olha a importância que tem um contexto. Esse fim de semana eu tava no Paraguai. Aí o que acontece, né? Você entra no... Quando você vai pro Paraguai, você automaticamente pensa em quê? Contrabando. Desculpa. Não, eu ia falar compras, mas compras, certo? Porque assim, hoje o Paraguai mudou muito, tá? Hoje... Desculpa, Rafa, que você fez a pergunta Não, mas eu falei muito contrabando, aberta, velho. exatamente. Mas o ponto as coisas... E por muito tempo foi isso mesmo, tá? Hoje, lógico, deve ter muito ainda, mas o ponto principal as lojas lá são muito baratas, perto do Brasil, né? Quando você entra num lugar que tem uma fama
de ser muito mais... Cara, free shop, sabe? Não precisa ser tão... Ou outlet, saca? O contexto todo te diz que você tá num lugar que tem Vai boas gastar, oportunidades. Todo mundo que tá ali está comprando, sabe? Tipo, tá tudo voltado pra você gastar dinheiro. E aí, cara, a gente entrava numa loja lá, que falava assim, mas o que eu preciso dessa loja? Absolutamente nada. Aí quando você ia pro caixa, tipo, R$1.000, sabe? Assim, tipo, você gastou com coisas tipo que loja você comprou... de R$1,99, gente. você vai Quem comprando, entra na loja de R$1,99 comprando. vai sair com 200. Eu nunca comprei nessa loja, mas todo mundo que eu conhecia, ninguém saía com R$1,99. A pessoa isso gastava aí. R$200, R$300 e falou, gente, você podia ter comprado uma coisa útil, mais barata em outro lugar, É isso por aí. exemplo. Então, mas o ponto é a gente olhar para o efeito que traz, não necessariamente a comunicação, porque não existe uma comunicação. Ninguém chega Não é lá claro, e fala. não é ativo, Exatamente. né? Vai lá comprar. É o Mas o ambiente efeito também, né? interno que gerava de você entrar num lugar que chama Shopping China e que é super barato, e que, pô, eu comprei, por exemplo, o tripé que a gente Shopping usa no aí. Paraguai, foi mal. Pois é. Mas eu comprei um tripé lá que a gente tava precisando, um monopé, na verdade, que a gente tava precisando pra câmera, por R$600, e aqui no Brasil tava R$1.500. Era muita diferença. Nossa. E aí, olha que louco, né? Como uma coisa tava muito mais barata, eu já comprei mais 3 cartões de memória e eu não lembro o preço. Ou seja, eu fui na onda, sacou? Sim. Tipo, eu compro... mas já que comprei Não, o negócio, e você compro nem mais foi isso, pro- mais E isso. você nem foi pro Paraguai pra comprar nada, né? Não, disso. eu não Tipo, ia nem pro Paraguai, eu fui pro Paraná, na verdade, né? Que eu, enfim, aí acabei chegando. Começa por aí. Eu fui pro Paraguai ele porque foi era do errar lado. na rua até o Paraguai. É tipo isso. Não, mas assim, é que Saiu eu com fui... uma câmera e 3 cartões. É tipo isso. Não, e a gente acabou gastando grana lá de... Que a gente não tinha se programado pra comprar nada, entendeu? Mas a gente falou, cara, vamos olhar, né? Vamos olhar e tal. E esse vamos olhar também é algo que quando você fala, você já Já lá tá vem. com- Exato. Vai- É a sua má intenção sensibilidade já. do segundo olhar de ver como que a força do ambiente que você tá, influencia. né, influi. Porque nem todo mundo se questiona. Aí que vem a importância da gente se questionar. E é usar isso a favor no nosso repertório. Tipo, se a gente for fazer alguma coisa física, algum evento... A gente Eventos saca podem a ser importância, construídos. isso, Exato. do ambiente. Evento, quando eu fui no evento do Kennedy, por exemplo, teve 18 palestras e foram 18 pitches. 18 palestras, 18 vendas. Sabe? Pô, lá pra 13ª eu já tava com o saco cheio. E eu lembro literalmente disso. Foi assim, e eu comprei algumas coisas, tá? E assim, eu tava falando, nossa, mano, de novo os caras vão vender. Porque algumas eram muito legais de escutar. A venda do cara. Você via que o cara tava foda. Caraca, o cara é foda. Tipo, a galera levantava correndo, passava um em cima do outro, comprar o negócio e tal. Agora, a maioria era uma bosta, sabe? A maioria o cara não sabia fazer e não gerava o efeito. Mas aí, olha que louco. Nesse momento que eu tava pensando isso, eu lembro que foi muito claro, assim. O cara do lado vira pra mim e fala assim, puta, é muito legal esse speech, né, velho? Olha que da hora. Eu falei, caralho, é o 13º pitch que o cara tá escutando e ele tá adorando. É só a força do contexto que tem o poder de fazer isso, né? E aí, os famosos 4 elementos da persuasão que a gente comenta, né? Que copywriting é um dos 4 elementos da persuasão. O contexto é outro, né? Exato. Então, muitas vezes não precisa ser escrito nada, não precisa ser falado nada. Quantas vezes você comprou alguma coisa sem precisar de ninguém te falar nada? Você só foi lá, pegou um negócio, pagou, comprou, já era. Ah, chocolate vende assim. Exato. Você não entendeu? precisa falar nada. Não precisa Só é falar bom. nada. É só você colocar a pessoa num contexto. Quer ver outra forma de colocar no contexto que supermercado usa? Cara, por que eles não colocam pasta de dente, por exemplo, na gôndola de comprar, na hora de pagar ali? Sabe, na hora que você vai pagar, tem uma gôndola do Que lado não é ali, compra né? por impulso, Exato. né? Por que eles vão colocar ali fio dental, pasta de dente, que é mais? Rúcula? E por que que o pão fica no final, Não, eles né? colocam doce. O pão fica no O final pão também fica no pra final, você a carne passar. fica no final. Não, a Ou seja, você bebida, constrói né? a bebida. Geralmente é do outro lado. Você constrói um contexto de compras que estimula as pessoas a querer comprar mais. Gente, isso é persuasão, certo? Total. E não existe copy envolvida necessariamente. Não tem texto falado ali, né? E mais É uma louco. vez, se a gente percebe isso e observa isso de maneira ativa, é isso que faz a diferença, né? É isso que faz diferença. Porque o seu trabalho como copywriter é gerar esse tipo de efeito. É assim, se você percebe o efeito sendo gerado em você, É isso. é muito mais poderoso. Você começa a descobrir como fazer isso nas outras pessoas. Porque se funciona pra você, tem uma grande tendência de funcionar nos outros. Por outro lado, se não funciona em você, tem uma grande tendência de não funcionar nos outros também. Então, às vezes, a gente se apaixona pela copy que a gente faz, pela headline que a gente faz, e ela gera um efeito emocional baixíssimo, se não nulo. E aí a gente olha e fala, nossa, a copy ficou muito da hora e tal, mas, cara, o que você sente quando você vê? Tipo, tiveram algumas copies que eu fiz
que, porra, juro por Deus, assim, pode parecer estranho, mas eu fiquei com vontade de comprar um negócio que eu tava vendendo. E aí são as cópias que eu mais vendia, porque eu falava, caralho, esse negócio é muito foda. E aí eu colocava aquilo que eu queria escutar, sacou? Pra comprar. Porra, aí explodia de vender, né? Então, quanto mais você consegue se trabalhar nessa forma, cara, mais poderoso você fica como copywriter, parar né? de ficar só olhando o externo e voltar o segundo olhar para você mesmo, as suas próprias experiências e como você pode se aproveitar delas positivamente para estar reproduzindo um comportamento Só nas ia pessoas. fazer um negócio, um comentário. O Pedrão falou, o cara da música, assim, o cara fez isso. Cara, eu não conheço, tá? Mas na maior parte das vezes, eu tenho certeza que o cara não fazia assim, ou não fazia a menor ideia, ou não foi pensado pra ser isso. Sim, então, total. esse é um pouco do nosso trabalho de conseguir tangibilizar essas questões. Aí por isso que a gente consegue montar. Por isso que a SB Cop tem uma metodologia que funciona independente de qualquer coisa. Por quê? Porque, cara, a gente, quantos produtos a gente fez, a gente trabalha com isso e tangibiliza. Então, o seu trabalho como copy, aí você fala assim, cara, me manda um template aí, ou sei lá, me manda uma copy de referência. Cara, cria a sua, baseado nisso que você tá fazendo, entende o processo e vai construindo as ideias, a estrutura, porque... Cara, assim, Pedrão, de novo, eu não conheço o trabalho dos caras. Eles podem ser excelentes em marketing. Não, acho que sim. Eu acho que não seja. A chance é que não. Porque até quem vende marketing não manda muito bem. Então, assim, né? Se você for mais longe. Não, e porque esse trabalho é difícil pra caramba. É difícil, Você lógico imagina que que você, além de ter que criar um conteúdo, nesse caso desse exemplo, você tem que criar um conteúdo que faz as pessoas terem vontade de comprar uma coisa no futuro. Porra, é complicado pra caramba, entendeu? Além disso, tem que ser natural, porque se você parecer um robô falando, fica uma bosta. Sim. Então, assim, é muitas variáveis, né? Então só fechando essa questão, o que a gente... Porque isso acontece com a gente também. O pessoal chega pra mim e fala assim, seu safado, você fez isso por causa disso, disso e disso. Eu falo, nada, nem não pensei isso, tá intuitivo, a coisa acontece. Sim. Mas quanto mais você tangibiliza e consegue organizar isso no processo, porque copy tem todo um processo, né? Melhor você replica e cria e melhora e transforma a segunda visão em algo, em resultado Isso, também, né? numa Porque ação senão não adianta. consciente, né? Só ficar feliz que teve um monte de ideia legal não adianta. Você não, E olha que louco não colocar também, né? nada O em fato prática. da gente ser copywriter faz as pessoas acharem que tudo que a gente faz é copy, né? Então, tipo, muitas vezes, aconteceu comigo muitas vezes também. O cara falava assim, nossa, eu vi que você fez tal coisa num vídeo tal, porque você queria tal resultado. Aí Sacou? me fala mais sobre isso. Não, exatamente, Tipo, porque o ponto é, a pessoa vê uma coisa que eu não fiz intencionalmente, por que ela vem falar isso pra mim? Por que ela acha que eu fiz uma coisa de forma intencional e que eu não tava nem pensando no assunto? Porque ela tá pré-persuadida, e aí é mais um livro pra você aí, ó, Pré-Persuasão, Robert Nossa, Cialdini, tá? maravilhoso. Comprem. Alerta mentoria. Comprem. Serve. O Persuasão, mesmo alerta. persuasão. Compre e põe na estante, Persuasão. porra. Quando o Rodrigo deixar, você lê, tá bom? Mas se você que não é da mentoria, pode comprar e ler. Tudo bem. Tá? Pré-persuasão. É exatamente o que eu falei do Shopping China. Você chega num lugar que tá... o contexto todo é voltado pra você comprar e gastar bastante dinheiro e comprar barato. Boas oportunidades. O exemplo que eu gosto desse livro, que eu dou muito, é da loja de vinho, né? Foi comprovado lá, um dos exemplos do livro, que se tiver tocando música italiana, vai vender mais vinho italiano naquele dia. Aí eles trocam pra francês, no outro dia vende mais o vinho Cara, francês, isso só é por causa muito da louco, música, cara. É exato, cara. porque você é pré-persuadido Persuasão, a aceitar mais aquela ideia. É muito Né? massa. Então, enfim, gente, isso dá um pano pra manga aqui que dá pra gente falar horas, porque todos os tipos de reunião, cultos, igrejas, ou até mesmo reuniões de negócios, ou, sabe, existe todo um contexto que faz você agir de uma certa forma. É o que eu falo, se alguém te puxar pra dançar na fila do banco, você não vai dançar com a pessoa. Agora, se você estiver na balada e alguém te puxar pra dançar, você vai lá e dança, certo? Então, porque o contexto permite a você ter algumas ações e não permite a você ter outras. Agora, a gente sabendo disso em construir negócios, o ambiente digital também faz toda a diferença. Sim. Né? Então, como você falou... Tem do site também, um dos Exato, exemplos do site. é a loja de sofá. Então, o que eles fizeram? Os mesmos sofás, os mesmos preços, tudo igual. Só mudaram a imagem de fundo. Um tinha moedas e o outro tinha nuvens. Então, a página que tinha moeda, as pessoas priorizaram comprar o sofá, que era mais barato. O que tinha a nuvem, compraram mais caro porque prezaram conforto.
só por conta da imagem de fundo. É muito lindo isso. Esse é o muito impacto massa. que tem. Então, tudo isso vale a pena ser estudado, né? Sim. Como eu falei, em relação às formas de cultos ou reuniões ou, sei lá, religiões e tal, né? Que fazem você agir de uma certa maneira que naturalmente você não agiria. Ou só porque você tá naquele contexto você acaba agindo. De coisas boas e ruins, tá bom? Existem situações, sei lá, talvez você vai perdoar mais uma pessoa porque você tá num contexto onde tá todo mundo feliz e bem, querendo bem. Para negócios, quer ver, por exemplo, você vai... Tem 2 empresas se encontrando para fechar um negócio, né? Então, a importância de você não sentar toda uma equipe de um lado e a outra equipe do outro. Exato. Porque parece que é uma contra a outra. Se você quer que tenha aquela coisa ganha-ganha, que tá todo mundo aliado, você pega as pessoas da sua equipe e mistura. Tipo, você vê que tem um lugar do lado do cara da outra empresa, você vai sentado dele, e aí você mistura. E aí, a percepção é outra, de parceria. Tá todo mundo junto. É isso aí. E, naturalmente, as pessoas sentam de um lado e de outro, né? É isso aí. Então, assim, tudo isso envolve o segundo olhar, Sim. a segunda visão, certo? Então, por quê? Porque você começa a perceber o efeito que tem em você para você conseguir gerar esse efeito que você quer gerar nos outros. Se você gosta muito de comprar, parabéns, você é o melhor campo de estudo para você mesmo. Perceba o que acontece com você na hora de comprar, especialmente pela internet. O nego vai justificar isso agora em casa. Eu tô comprando porque eu tô estudando. Esse copywriter é foda. Faz o seguinte, ganha muito dinheiro, aí você compra o que você Compra o que você quiser, quiser, quantas aí você quiser, acabou. não é? Estuda quanto que você quiser. Quanto você quiser. É isso, meus queridos. Muito bom o nosso papo de hoje. Lembrando que toda terça-feira tem uma nova edição do Copcast no ar. A gente se vê na semana que vem. Um abraço, até mais.